8h13, agora de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, recebendo no programa o Dr. Carlos Alexandre Azevedo Campos. E neste bloco, Aloysio, você preparou aqui na pré-pauta a CPI da Covid no Senado, aberto aí por decisão do ministro Barroso. Voltamos com você, jornalista Luiz Abreu Barbosa. Só para não perder dois pontos que o Alexandre falou no bloco anterior, e tem perguntas aqui no grupo, inclusive os colegas dele. Alexandre falou a questão do ativismo do judiciário. Tem uma pergunta aqui, tem duas perguntas que eu vou fazer você em relação a isso, Alexandre. Vou fazer as duas, ok? Uma do seu colega Kleber Tinoco, advogado da UENF. Como autor de um dos melhores estudos sobre ativismo judicial, o Dr. Carlos Alexandre enxerga ativismo nas recentes decisões da STF envolvendo a pandemia. E a outra pergunta é do Edmundo Siqueira, também relativa a ativismo. Embora o STF venha agindo como um freio e contrapeso importante na República, contendo os arroubos do presidente Bolsonaro, quais as consequências de um Supremo de forte interferência política? Os holofotes atrapalham o Supremo a ponto de corrermos o risco de decisões atabalhoadas? O juiz deve se manifestar apenas nos autos? Bem, então vamos começar por partes. Vamos de trás para frente. O juiz deve se manifestar só nos autos? Uma das principais críticas minhas aos ministros do Supremo, mas não a todos, é a prática corriqueira que muitos deles têm adotado de, às vezes, antecipar a opinião via imprensa, né? Esse tipo, digamos, de ativismo extrajudicial, né? Não é o judicial, é o extrajudicial, é fora dos autos. Isso aí é muito ruim, essa falta de discrição, esse diálogo constante com a mídia, de temas que serão julgados ou que estão sendo julgados, isso é muito ruim, né? Ministro, acho que não deveria ser palpiteiro na imprensa, acho que deveria haver uma distância e sim se manifestar depois do julgado. Então, com isso aí eu concordo, eu acho que é uma crítica válida. Me perguntou se pode haver algum tipo de reação ao ativismo do Supremo. A história em todos os países, e isso é estudado mais pela ciência política do que pelo direito constitucional, a história é repleta de reações dos poderes políticos em face de Supremas Cortes quando tomam decisões que interferem em demasia. As cortes devem buscar um equilíbrio. Agora, há um erro grave nessas respostas que os poderes políticos dão? Não. Desde que as respostas sejam dadas dentro das regras constitucionais, a Constituição ela já estrutura essa relação entre os poderes para justamente haver esse equilíbrio. O caso do impeachment. Por que existe a previsão de impeachment de ministros do Supremo? Porque os ministros do Supremo podem, sim, ultrapassar as suas atribuições, podem sim se exceder no poder, e o simples fato de poderem sofrer impeachment por causa disso já é uma espécie de freio que a Constituição coloca. Mas há um tipo de reação que é muito mais legítima, que é mudar regras processuais, regras procedimentais, para poder reduzir, né, diminuir o poder dos ministros do Supremo. Isso é normal, isso acontece o tempo inteiro. Nós temos um histórico até hoje de legislação, tanto na Constituição, emenda constitucional, quanto na legislação ordinária, de ampliação demasiada de poder do Supremo e dos seus ministros individualmente. O histórico nosso, nós não tivemos até hoje, né, nós podemos estar no auge do ativismo, nós não tivemos até hoje uma reação do Congresso cortando o poder. Eu, por exemplo, sou favorável a uma regra que acho que não precisa nem de emenda constitucional, né? Basta modificação da lei da ADI, da DPF, da ADC, mas que reduza, né, o poder de ministros monocraticamente suspenderem leis, né? Suspenderem até emendas constitucionais. E sou também favorável a mudar o quórum por meio do qual o Supremo declara inconstitucional emenda constitucional. É um absurdo dos absurdos. Em nenhum país no mundo existe uma corte que tem um volume de declaração de inconstitucionalidade de emenda constitucional,
as emendas constitucionais são aprovadas por uma supermaioria do Congresso. É um momento relevantíssimo em que o Congresso considera que a Constituição precisa ser modificada, evoluir para poder se adequar a uma realidade, nova realidade política, nova realidade social, nova realidade econômica, né? E vem o Supremo e declara esse trabalho de uma supermaioria do Congresso, de uma maioria hiperqualificada, ele declara inconstitucional, às vezes por um voto, 6-5. Em emenda constitucional, imaginem, a balança de decisão do Supremo foi um voto de um ministro, e esse um voto derruba o trabalho de 3/5 do Congresso Nacional. Quer dizer, então não faz nenhum sentido. Eu sou favorável a modificar o quórum por uma maioria absoluta dos ministros para declarar inconstitucional. Então, assim, esse tipo de reação legislativa, ou a questão da própria existência da própria existência da possibilidade de um impeachment, isso faz parte do jogo de checks and balances, de controles, de balanceamentos entre os poderes. A chamada jurisprudência da crise, né? É o que tem sido chamado no Supremo jurisprudência da crise, esse período de Covid. Enxerga ativismo? Como eu disse, a decisão mais importante de todas, em que o Supremo delimitou onde estão as competências para cada ente federativo atuar, para mim não teve nada de ativista. O Supremo foi o que ele sempre é, árbitro da federação. E foi árbitro da federação numa linha de jurisprudência velha, em que decide que, no campo da saúde, os 3 entes federativos são competentes e responsáveis, né? Quem critica essa decisão tem que lembrar que foi graças ao Supremo, né, reafirmando o que está na Constituição, de certa forma, que a pessoa pode pleitear um remédio ao município em vez de ter que ir só contra a União. Ah, eu quero ser internado, eu não tenho dinheiro para pagar, o Estado não está dando, eu entro com ação contra quem? Contra o Estado ou contra o município, né? Não precisa ser na Justiça Federal para a União, que é muito mais difícil. Por quê? Porque todos são responsáveis, os 3 entes são responsáveis pela saúde. É direito de todos e dever do Estado, não é dever da União, não é dever dos Estados membros, não é dever dos municípios, é dever do Estado como um todo. O Supremo só reafirmou isso, que já vinha decidindo há muito tempo. E mais, né, o ministro Cássio Nunes, na horrenda decisão dele monocrática sobre liberdade de culto, voltando a ela, disse o seguinte: estou aqui decidindo que a gente precisa de uma decisão homogênea, precisamos uniformizar na nação o entendimento sobre isso. Não, ministro, é o contrário. A pandemia ela é tão dinâmica, tão, digamos, ela se modifica de tal forma, evolui, né, involui de tal forma em diferentes estados e municípios, que, na verdade, isso sim justifica que não seja possível uma disciplina uniforme, apenas diretrizes uniformes, que o Supremo definiu, que é a ciência, para que cada gestor local verifique, né, aquele momento qual é a melhor política, uma espécie de prognóstico, faça o prognóstico de qual, né, faça o diagnóstico do momento atual, mas faça o prognóstico, qual política eu faço agora para alcançar um resultado melhor lá. Então não é possível num país como o nosso, continental, se uniformizar o tratamento da Covid, o que vai fechar, o que não vai fechar, né? E eu acho que o Supremo, quando delimitou essa competência como árbitro da federação, ele não foi ativista. Ele aplicou a Constituição, né, e entregou aos estados e municípios, desde que observada a ciência, decida sobre isso. Agora, o que não quer dizer que a gente não tenha tido algumas decisões ativistas, né? E quando eu falo de ativismo aí, ativismo mesmo, não necessariamente ruim, bom, mas uma decisão ativista. Por exemplo, a decisão do Supremo, que afastou por completo a observância da lei de responsabilidade fiscal em face dos gestores, é uma decisão ativista, né? Simplesmente, olha, para esse período aqui não se aplica essa lei aqui, pronto, e acabou. Isso não deixa de ser uma decisão ativista, né? Alguns vão dizer que foi correta, que a lei de responsabilidade fiscal poderia ser um obstáculo para uma gestão urgente de recursos, tal, mas não deixa de ser uma decisão ativista, ou seja, em que o Supremo, sem uma base constitucional muito forte, simplesmente afasta por um tempo a aplicação de uma lei complementar. Sou sempre contra
decisões monocráticas que impedem nomeação de ministros, de secretários, né, por parte do presidente da República ou de outro gestor, né? E essa cilada o Supremo não entrou. Não faltaram, né, iniciativas para que o Supremo barrasse a nomeação de ministros, né, da saúde e pedido de afastamento de ministro das relações exteriores. Vejam, o presidente conseguiu colocar no Ministério das Relações Exteriores, né, um ministro que era pior do que o anterior da educação, pior do que o Pazuello na saúde. Nem assim o Supremo chegou e disse, tira esse cara, não fez. Então, assim, há limites ao ativismo do Supremo. Agora, o Supremo chegou, antes, acho que da crise, a barrar a nomeação de chefe da Polícia Federal. Alexandre Moraes. Essa decisão. E Bolsonaro respondeu, acabou, porra, literalmente. Foi, mas o Bolsonaro tinha razão naquele momento. Não em razão de gritar porra, não em razão de fazer o teatro dele, não em razão de querer jogar o Supremo contra a galera o tempo inteiro, mas no conteúdo ele tinha razão. Essa decisão, ela não é uma decisão típica. Agora, tem que ter coerência. O Gilmar fez isso com o Lula e ele aplaudiu, né? Quando a Dilma nomeou o Lula, o Gilmar fez isso. Então, assim, o erro não está em quem é o presidente atacado, é o ministro individualmente fazer isso. Isso aí é um ativismo do ruim, do péssimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma pergunta para a gente entrar no assunto do bloco, e peço a você, Alexandre, que seja sucinto na resposta. A pergunta que de outro colega seu, Arthur Guzmão, advogado, procurador do município. E botafoguense. Botafoguense, sofredor como você. Irmão querido. É meu também, Um abraço, grande abraço, Arthurzinho Guzmão. Ele pergunta aqui, o que o mestre dos mestres, está se referindo a você, está achando do ministro Cássio Nunes? Está à altura do STF? E o próximo, André Mendonça ou Aras? O que esperar? É razoável escolher o ministro do STF com seu perfil religioso? Excelentes perguntas, né? Bem, vamos lá. Bem sucinto. Do ponto de vista da intelectualidade, o Cássio está na média. Não é, né? Não é nada extraordinário, não é fora da curva, como eu acho que o Gilmar é, que o Barroso é, que o ministro Marco Aurélio é. E não é muito fraco como eu vejo, eu não vou dizer nomes aqui para não ser indelicado, como eu vejo que há um ou outro, né, ou uma ou outra. Mas eu acho que ele está na média. Ele é melhor do que alguns que estão ali. Agora, que ele está escancaradamente a serviço da agenda do presidente, ele está. Né? Há uma velha história que um tempo de uso da cadeira o afasta do presidente que te indicou no plano das ideias. Isso acontece mesmo. Não tenho qualquer tipo de dúvida. Né? E ele está nessa fase, só que o problema é que ele está numa fase, e aí respondendo a questão, tem algum problema indicar pelo perfil religioso? Veja, eu considero quase um estelionato eleitoral, um presidente fazer uma campanha eleitoral com uma bandeira conservadora e na hora de indicar um ministro do Supremo, indicar um progressista. Eu acho que o Bolsonaro não tem apenas um direito, ele tem quase que um dever com o seu eleitorado de indicar ministros conservadores, o que pode incluir a orientação religiosa. Né? Eu não vejo problema nenhum quanto a isso. E a Constituição, ela tem dois tipos de normas praticamente. Ela tem normas que estruturam e limitam o poder por meio de uma linguagem muito clara e precisa, e ela tem normas voltadas para o futuro, né? Principalmente no campo dos direitos fundamentais, de políticas voltadas para o futuro, que são projetos que são mais indeterminados. Eu acho que faz parte da agenda do presidente, da agenda constitucional do presidente, tentar povoar o Supremo com ministros que possam avançar políticas de seu governo, né, nesses campos reservados para o futuro. Agora, colocar um ministro que rasgue as regras claras, precisas da Constituição, para poder fazer isso, aí não é admitido. E para mim, o Cássio Nunes tentou fazer isso nessa decisão dele, né? Não foi a primeira vez que ele fez isso. Então, até o presente momento, embora eu acho que ele tem
é potencial para ser um bom ministro. Ele ainda não está conseguindo ser, em votos muito ruins, por estar ali claramente ainda a serviço de qualquer tipo de agenda do presidente. E, repito, ele pode estar a serviço de uma ideia que fez parte da campanha do Bolsonaro? Pode, porque ele vai estar avançando a sua própria ideia, o seu próprio conservadorismo. Eu não vejo problema nenhum, né? Olha, aquela frase infeliz, né, porque vinculou a religião. Vou indicar um ministro tremendamente evangélico. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Você ficaria muito melhor falar terrivelmente conservador. Palma, você está cumprindo a sua promessa de campanha, você está certo. Isso é normal. Né? Se falasse terrivelmente conservador, não vejo problema nenhum. O Aras e o André Mendonça. O André Mendonça eu acho que tem mais sinceridade intelectual no seu conservadorismo do que o Aras. Mais sinceridade intelectual. E isso é bom porque talvez ele, no momento em que ele, ainda que para servir o presidente, encontre um limite no texto constitucional, ele possa, presidente, onde a Constituição me autorizar a avançar a nossa agenda conservadora, eu vou avançar. Aqui o texto não permite, o Constituinte já decidiu de forma muito clara, eu encontro meu limite de julgador. Ponto. Então eu acho que o André é mais fácil fazer isso. O Aras não. O Aras vai ser um estilo Cássio Nunes que tem sido até agora do tipo, dane-se o texto, vamos avançar a nossa agenda, que é uma crítica que os bolsonaristas fazem a ministros progressistas como Barroso, por exemplo. Lembrar que a defesa do André Mendonça, quando advogado-geral da União, da decisão do Cássio, parecia um pastor presbiteriano, como de fato ele é falando. Ele usou mais um argumento teológico do que jurídico, né? Perfeito, Luiz, mas foi muito bom você tocar nesse ponto para reforçar o meu ponto sobre o André. Tinham duas questões sendo discutidas na DPF, né? Questões formais, se havia legitimidade da associação, se aquela ação foi adequada, e existia a questão material, né? Na questão formal, o André levou 3 páginas dizendo que a ação não deveria ser conhecida, porque a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos não tem legitimidade, ao limite do texto que ele obedeceu. Ele disse que não cabe a DPF, que o decreto é autônomo, caberia a DI, que é também o meu pensamento. Acho que nenhuma dessas ações deveriam ter sido admitidas, porque quando deu autorização para o Poder Executivo tratar do tema, foi também por via decreto. Então esse decreto é uma ordem autônoma, não é uma ordem derivada de lei, é uma ordem autônoma. Então caberia a DI, é o princípio da subsidiariedade, quem é de constitucional sabe, entende bem disso, não é relevante, mas apenas para dizer, na parte formal, o André, ele seguiu o voto de Gilmar, digamos assim. É lógico que ele opinou antes do voto de Gilmar, mas foi igual ao voto de Gilmar. No campo do mérito, em que reconheçamos, há uma bola dividida, não é impossível, né, tanto que teve um voto do Toffoli, né, não é impossível que algum ministro se pronuncie no sentido de que, olha, aqui eu acho que dá para fazer exercício de liberdade religiosa com distanciamento, com máscara. Eu não acho isso impossível. Mas eu concordo com você que a fundamentação dele que é equivocada. Mas aí é aquela velha história. A ciência política divide bem 3 tipos de juízes, né? São 3 categorias. O juiz legalista, o juiz que sempre decide puramente com base na lei, o juiz atitudinal, que decide sempre com base na sua ideologia, na sua filosofia moral, e o juiz estratégico, que julga pensando nas consequências e nas relações interinstitucionais. Eu devo dizer que todo ministro de Suprema Corte não é nenhuma das 3 coisas puramente, é uma mistura. Uma tendência maior, às vezes, para legalista, maior para ideológico, maior para estratégico, e por aí vai. Então a gente tem que realmente tentar separar esse tipo de atitude. O André, por exemplo, eu acho que seria um juiz muito ideológico, porque é muito conservador, é muito religioso, é muito católico, muito mais do que todos os que estão... Ele é presbiteriano, né, na verdade? Católico, desculpa, eu ia falar protestante. Ele é... cristão. E, portanto, eu acho que ele dentro das 3, ele é um legalista, mas onde permitir, onde a norma for aberta, for indeterminada, for uma pauta de valor, eu acho que ele avança com força essa parte ideológica conservadora que ele tem.
Já o Aras, ele eu acho que é um soldado aí a serviço do presidente. O Aras me parece mais como o Dias Toffoli, né? Aí poder só é a favor, né? Mas enfim. O Toffoli, eu acho que o Toffoli, ele, dos que eu já vi no Supremo, o Toffoli foi o melhor gestor de presidência que eu vi no Supremo. O pior foi o Joaquim Barbosa e o Toffoli foi o melhor gestor até aqui. Então o Toffoli, eu concordo com você, ele como presidente, ele pensa que acima de tudo estão as boas relações institucionais do Supremo com os demais poderes. Ele trabalha em torno disso. Então eu acho que gestão não caiu nas duas provas para juiz de primeira instância que ele tomou bomba no Judiciário de São Paulo, né? Mas sabe, eu acho que acho que nem gestão nem o Kelsen, porque ele só cita o Kelsen como jurisprudente. É a escola da USP de São Paulo, positivista da época. Eu acho o Toffoli está na média. Assim, grandes votos, boas decisões, contrate bons assessores para fazerem a pesquisa, fazerem minuta e o ministro arremata. Ele tem boas participações no plenário, eu não acho ele... ficou na mancha dele de ter perdido esse concurso, mas veja... Duas vezes. Mas assim, esses concursos são bem complicados mesmo, pedem um estudo focado, um estudo mecânico. Passar em concurso hoje não é garantia de você ter um bom juiz, por causa do tipo de concurso que se tem. Mas também não passar duas vezes não é garantia nenhuma também. Né? Eu acho que se eu tentar 5 vezes eu não passo em nenhuma. É aquela coisa. Não tem nada de processo penal, é aquela história. A Einstein teve problema no ensino médio, e a gente sabe o gênio que foi Einstein, né? Aí tem discurso em cima e fala, mas olha só, para cada Einstein teve um problema no ensino médio que não deu em nada, né? Então... Mas, enfim, só a pergunta do bloco que a gente não fez, chegamos já ao horário que o Nogueira estabeleceu, e eu vou fazer, peço que você seja sucinto também, usando a pergunta aqui do Roberto Show, policial federal, no grupo do WhatsApp do... Kleber também, grande amigo, só tem amigo aí perguntando. Ele fez aqui no grupo de WhatsApp, então como você faz parte também, o Nogueira também. Vamos lá, Roberto Show. Acredita uma escalada de enfrentamento entre os poderes, principalmente da ameaça da tropa de choque bolsonarista em dar andamento ao impeachment dos ministros do STF. E aqui o tema do bloco. Concordou com a decisão do ministro Barroso de determinar a instalação da CPI? Vamos lá. Eu tenho a seguinte tese escrita em livro e tudo. Não há vácuo de poder. Não existe vácuo de poder. E normalmente, quando há retração de um poder político, ou do executivo, ou do legislativo, quem ocupa esse espaço é o órgão independente de votos, é o órgão independente de eleições e que trabalha com a Constituição debaixo do braço, que é o Supremo. Então, onde houver um recuo do Congresso, é o Supremo que vai ocupar esse espaço. Onde houver um executivo recuando, é o Supremo que vai ocupar esse espaço. Se nós tivermos ao mesmo tempo um executivo e um Congresso fortes e harmônicos, o Supremo vira aquele juiz que não é percebido em campo. A história mostra isso, né? A ciência política empírica trabalha muito com isso e é sempre assim. Nós tivemos, no nosso período pós-redemocratização, nós ou tivemos presidentes muito fortes e congressos fracos, ou congressos mais fortes e presidentes fracos, né? Eu acho que, por exemplo, nos governos Lula, Fernando Henrique e Lula, nós tivemos presidentes fortes, com ampla base eleitoral e com apoio no Congresso, e o Congresso com baixíssima credibilidade, envolvido em inúmeras questões de corrupção. Onde que o Supremo, o ativismo do Supremo se manifestava? Superando omissões legislativas, né? As decisões mais criticadas, mais debatidas da época eram o quê? Omissões do legislador, né? Aborto de fetos anencefálicos, união civil efetiva, né? Greve de servidores públicos. O vácuo de poder estava ali no Congresso, era onde o Supremo atuava.
Era Dilma, principalmente segundo mandato de Dilma para frente, o que nós passamos a ter, inclusive com Bolsonaro? Presidentes com baixo apoio no Congresso, ou pelo menos com um apoio problemático, como Bolsonaro tem, ou presidentes com baixo apoio popular, no caso Dilma e Temer, ou um presidente com muita oposição popular, que é o Bolsonaro, que hoje mantém apenas sua base de eleitores fiéis. Vamos ficar nessa expressão, fiéis. Os alvos de Brad Pitt em Bastardos Inglórios. Então, e aí o que você tem? O vácuo de poder hoje você vê, como você via na Dilma, como você via no Temer, na presidência. E aí qual é o tipo de ativismo que o Supremo exerce, que é muito mais complicado? Um ativismo em face de medidas tipicamente de executivo, como nomeações de ministros, né? Como condução de certas políticas, né? E por aí vai. Ou seja, hoje a gente não vê tanto embate. É claro que ainda, por exemplo, essa abertura da CPI, a gente vai tratar agora, pode se transformar num embate com o presidente do Senado ou não. Eu tenho outra ideia sobre isso. Mas eu acho que nós vivemos, desde o período da Dilma, uma escalada de conflito entre Supremo e presidente. Eu acho que ela vai continuar, ela vai aumentar e vai chegar a algum ponto ou de alguém recuar, ou algum órgão recuar, ou realmente de uma crise institucional. Porque o Supremo já sinalizou que não vai recuar com aquilo que é excesso arbítrio do presidente Bolsonaro. E aí o Supremo pode dar 10 decisões e errar 2. Mas até o momento que eu vejo, ele tem acertado muito mais do que errado no que se refere às arbitrariedades do presidente Bolsonaro. Então, nesse ponto... Para fechar, o que você acha da decisão que eu já comentei aqui do Barroso, especificamente? Então, primeiro ponto. Vieram falar comigo, tá vendo, o presidente tá certo porque o Supremo proibiu de investigar governador. Pelo amor de Deus, tem um pouquinho só de racionalidade. Ninguém proibiu nada. Foi protocolado, como a Luísa já explicou, foi protocolado com acho que 30 ou 31 assinaturas. 31 assinaturas. 31. Foi protocolado um pedido de abertura de impeachment na presidência do Senado, com 31 assinaturas. A Constituição existe 1/3. Nós temos 82 senadores, né? Seria 1/3, seria 27. Tem 4 a mais. 4 a mais. Né? Então, vamos chegar a explicar essa decisão. Então, foi protocolado um pedido e esse requerimento ele é delimitado. A Constituição exige 3 coisas no artigo 58, parágrafo 3º. Quórum de 1/3 do Senado ou da Câmara foi atendido. Que seja delimitado bem o fato a ser investigado. Né? Omissões do presidente da República, do Poder Executivo de um modo geral, durante a pandemia. Né? E também da crise do Amazonas, particularmente também na crise do Amazonas. E um prazo de investigação, 90 dias. Os 3 requisitos foram atendidos. O que o presidente do Senado fez? Nada. Se calou. Uma vez desenhado esse quadro, autoriza a qualquer parlamentar, a qualquer dos parlamentares que assinaram o requerimento, entrar com mandado de segurança no Supremo contra ato omissivo do presidente que não avançou. Sabe desde quando o Supremo decide isso? Desde 1953. Ele diz que isso é assim. Que contra ato omissivo em abertura de CPI pode ser impetrado mandado de segurança. Pós-Constituição de 88, nós temos decisões desde a década de 90, repetidas decisões, em que o Supremo assentou o seguinte: CPI é direito fundamental de minoria parlamentar. Você, cidadão campista, que é bolsonarista e que tem todo o direito de ser, obviamente, você é um que diz assim, o tempo inteiro, todos nós dizemos, né? Cadê nossos vereadores que não fiscalizam o governo? Cadê os nossos vereadores? O papel do vereador não é só fazer lei, é fiscalizar. Exatamente. É o que está na Constituição. Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores tem 2 funções. A típica, fazer lei. A atípica, fiscalizar, investigar o governo, as ações do governo.
E um dos instrumentos é a CPI. Agora, imaginem se a Constituição desse à maioria parlamentar a escolha de se fazer ou não CPI. Não haveria investigação, não haveria fiscalização, porque essa maioria, né, poderia estar alinhada ao governo. É por isso que o sábio constituinte disse que o quórum é de 1/3. Menos da metade, 1/3. Por que a CPI, o quórum é de 1/3? Porque é um direito da minoria e não da maioria parlamentar. Se é um direito da minoria, não está sujeito a uma decisão sobre oportunidade e conveniência da maioria nem do presidente. Preenchidos os 3 requisitos, quórum, fato, prazo, o presidente ele é obrigado a dar andamento à CPI. Qual vai ser o resultado, Luiz Cláudio, da CPI é outra história. Aí já entra a participação da maioria, já entra a formação da relatoria e da estrutura da comissão a partir da presidência, outra história. Agora, instaurar o presidente do Senado é obrigado, não lhe cabe nenhum juízo de conveniência, nenhum juízo de oportunidade, senão ele estará cerceando, restringindo o direito que é da minoria, repito, porque a Constituição fala de 1/3, e 1/3 é minoria, né? Então é um exercício de plenitude democrática, de proteção das minorias parlamentares, que se não for assim, elas ficam apagadas no Senado, ou na Câmara dos Deputados. Pois bem, e esse era o cenário do mandato de segurança que chegou no Barroso. O Barroso deu uma decisão fácil, isso é um caso fácil, isso não é um caso problemático, não é um caso de ativismo, não é nada. É um caso de mera reafirmação da jurisprudência. Aí tem amigos que falam assim, não, tudo bem, mas o Barroso tinha que fazer um juízo se era ou não é a hora, o momento. Eu falei, meu amigo, mas se nem o presidente do Senado tem essa autorização constitucional de fazer juízo de conveniência, você vai querer que o ministro do Supremo faça? Eu não entendo vocês. Ou vocês querem que o ministro aplique a Constituição como ela é, aplique a jurisprudência do Supremo como ela é, não mude a jurisprudência por causa da cara do presidente que está em jogo, ou vocês querem que ele seja casuísta. Então estão dizendo o seguinte, outra coisa, mas é momento de pandemia, mas é justamente porque é momento de pandemia que há urgência de um mecanismo para que ocorra, no mínimo, né, um relatório que ainda, porque veja bem, 90 dias nós vamos estar em pandemia ainda. Até um relatório que ajude a condução dos trabalhos, que aprimore, né, auxilie a condução dos trabalhos. E aí o último ponto. Mas e de governadores e prefeito? Não cabe ao ministro do Supremo. O ministro do Supremo não tem nada a ver com isso. O ministro do Supremo decide se pode ou não pode abrir dentro dos limites do requerimento. Quem tem que ampliar o objeto, o fato, né, são os senadores que propuseram, no primeiro momento, a CPI. E parece que eles já, né, segundo o Cajuru, vão ampliar. O meu receio de se ampliar demais, não sair nada. Agora, um diálogo com as assembleias legislativas seria interessante. Muito se fala da culpa de governador, prefeito. Eu acho que onde houve, como no caso do Rio, onde houve denúncia, notícia de desvio de recursos, ou o governador foi preso ou foi afastado. Não acho que estão sem fiscalização, né? Mas, de qualquer forma, acho válido que seja fiscalizado o emprego dos recursos federais, que, repito, o presidente mandou dinheiro. Não mandou, o dinheiro é da federação. O dinheiro pertence à União, estados e municípios. É um dinheiro de impostos pagos por nós que moramos em Campos, no estado do Rio e no Brasil. Portanto, o dinheiro pertence a Campos, a Rio e Brasil. Não é da União. A União é apenas o gestor desses recursos, né? Então ele não está fazendo favor nenhum de mandar recursos para cá. Agora, deve ser punido, deve ser afastado, preso, né? Governador, deputado, quer que seja, governadores e deputados que desviaram esses recursos. Se é o momento, digamos, em relação àqueles já afastados, se é momento de fazer CPI, eu tenho minhas dúvidas, já estão afastados. Agora, para aqueles que não estão e pairam dúvidas, seja aberta a CPI, mas acho que funcionaria melhor do ponto de vista da eficiência, até porque nós estamos num momento de distanciamento, portanto as sessões não são presenciais. Seria melhor dialogar com as assembleias legislativas, né, e elas serem abertas nos respectivos estados, né, em que ocorreram
ou se suspeita, né, que tenham ocorrido esses desvios, né? E o Congresso Nacional trate da esfera federal. Mas se não for essa decisão, acho que o presidente tem razão de que deve ser ampliada a discussão, a coisa seja feita num nível mais amplo, mas isso é uma decisão do Senado, não é do Barroso, não é do Supremo. E eu acredito que quarta-feira vão simplesmente confirmar a jurisprudência. Pode haver algum tipo de virada, mas eu não acredito pode haver que algum ministro ou outro tenha uma decisão diferente, um pensamento diferente, não é a hora, mas não acho que isso vai alcançar a maioria dos ministros do Supremo, que simplesmente vão reafirmar a jurisprudência. Nogueira, vamos para o intervalo? Vamos, até propus aí direto, se você achar melhor, dá... intervalo, porque aí dá o faz corte, vai partir para o municipal. Porque aí troca o assunto, né, correto. Melhor. Bom, são 8h49, então um brevíssimo intervalo comercial e a gente volta para fechar esse bate-papo aí com o Dr. Carlos Alexandre Azevedo. Ele é advogado e ex-assessor do STF, conhece bem como é que funciona, né, o Poder Superior da Justiça Brasileira e comenta para a gente aqui nesta manhã de segunda-feira. 8h50 agora, voltamos em instantes no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.